Bem, pessoal, então vamos para mais um vídeo hoje, né? Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse rack, né, no modelo estilo industrial. Simples e fácil de fazer, você fazendo aí na sua casa vai dar para você ter uma margem de lucro muito boa, né? Então eu já comecei cortando os ferros, eu cortei 4 pezinhos de 60 centímetros, que vai dar a altura do rack. Depois, dos lados, eu cortei dois de 34 centímetros, porque eu vou fechar em 45 graus mesmo, né? E dois de 30, que ele vai ficar na parte de dentro do móvel, né? A madeira que eu cortei, ela tem 30 centímetros exato, então em cima pra madeira, embaixo no caso, para a madeira pegar 30 centímetros e a parte de ferro de cima 34 centímetros para poder fechar os 45 graus. Por que 34 centímetros? Porque eu estou usando metalão 20-20, então como é 2 centímetros cada um, para ele pegar no topo de um até o outro, aí vai dar os 34 centímetros. Depois que eu fiz essas duas partes aí da lateral, né? A pessoa chama de haste, ou alguma coisa assim. Eu cortei mais um pedaço de 1 metro. Esse pedaço de 1 metro você pode colocar o quanto você quiser, né? Eu quis de 1 metro porque pro espaço que eu pretendi fazer ele, 1 metro é muito interessante para mim. Então depois que eu fiz as duas laterais, eu lixei bem porque a pedra precisa fundir, né, no ferro como um todo. E aí com a ajuda dos meus esquadros magnéticos, eu soldei a barra de um ferro, né, o metalão de um ferro, de 1 metro, desculpa, né. Depois que eu fiz essas soldas, aí eu fui juntar, né, cada passo dessa, cada peça dessa daí, né, soldei do outro lado também, né, depois que já limpei, ai, quem tá quente aí, né, mas, e aí eu fiz a solda das duas partes aí. Como ficou por dentro essas partes aí, não precisa soldar o 45 graus, né? Porque a própria lateral ela vai dar o acabamento na peça. É interessante essa solda ficar bem reforçada, pessoal, para não ter problema depois, né? Que você vender a peça e o cliente vir te pedindo para refazer a solda, né? Então soldei de um lado, agora eu estou fazendo a solda do outro lado para poder, né, ficar firme, para fechar o projeto também, né? Aí mais uma vez quadro magnético me auxiliando aí. Essa aí vai ser a parte de baixo, né? Pessoal, é interessante que essa parte de baixo aí eu gosto de colocar bastante solda, porque é uma parte que não fica muito visível, mas é a parte que vai sustentar o móvel, entendeu? Então em cima eu faço um cordão de solda nela também, porém embaixo eu faço ele ficar bem mais firme, bem mais fundido, né? Aí já colocando o outro lado aí, né, o meu esquadro magnético, meu martelinho, para poder deixar as peças bem no lugar, e fazendo a solda deles aí também. Aí no vídeo, pessoal, eu fiz alguns cortes, né, mas tem que fazer a solda por inteiro, tá? Bom, pessoal, depois que eu fiz, como eu vou colocar a madeira na parte de dentro, né, e eu não esquecer no avental aí o farelo de fogo pegando a barriga, né? Aí eu cortei essa barra chata, cortei alguns pedaços para poder
sustentar a madeira, né? Porque eu vou deixar a madeira na parte interna do metal. Se a madeira fosse ficar por cima, não ia precisar dessas barrinhas aí. Mas como eu vou colocar ela por baixo, opa, esqueceu a máscara de solda, né? E não pode. Então, como eu vou colocar por baixo, por dentro a madeira, aí no caso precisa, porque senão a madeira afunda, né? Então é importante ter isso daí. Fiz as duas partes, né? Tanto embaixo quanto em cima, porque a madeira precisa. As duas partes dela eu coloquei na parte de dentro, né? Aí é uma coisa interessante que aconteceu, pessoal. Eu até pensei em cortar o vídeo, mas eu achei tão interessante. É óbvio que, no caso pra mim, né? Talvez você que esteja vendo aí não vai saber o que eu tô falando neste momento. Mas, pra vocês terem ideia, meu filho de 8 anos me zoando, gente. Mas tudo bem, né? Olha ele passando aí na frente da câmera. Lógico que ele já viu essa câmera ali, né? Então ele passou. Fala hoje, pessoal. Fala. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Olha a câmera ali. Fala oi pro pessoal. Pensa no menino que gosta, pessoal, de uma câmera. Fala oi, pessoal. Oi. Papai tá fazendo vídeo pro YouTube. Ah, tá. Viu? Como é que foi na escolinha? Foi divertido. É? Então vai lá, cadê papai tá terminando aqui? Tá Peraí, bom? para o skate parar. Ó, gente, olha só. Tá vendo? Fala pra poder dar um like aí, papai. Tá lá aqui do meu pai. Tá bom, obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, então depois que passou o momento pai, vamos voltar pro projeto, né? Fiz todas as soldas. Gente, se tem alguém que fala que sabe que é sofrência, esse pessoal dessas músicas aí, sertanejo e tal, não sabe o que é pintar com uma bombinha dessa não, gente. Mas, pra nós, isso aí me ajudou bastante ter um controle de textura da tinta, né? Me ajudou bastante. Isso aí é logo da época que a gente é adolescente, ia comprar as bicicletas. E as bicicletas, você tinha que pintar elas, é o único jeito que a gente tinha essas bombinhas. Então peguei bastante coisa aí com ela. Aí se escorrer, ela escorrer para baixo, o acabamento é mais fácil para fazer. Só que se eu pintar ela de cabeça para cima, quando eu for pintar ela de cabeça para baixo, aí escorre, pode ficar muito ravice, entendeu? Então aqui eu vou deixar secar, depois eu vou virar ela e pintar, né? Pintar não, passar o fundo de uma forma que fique tudo uniforme. Bem, pessoal, depois de pintado não, né? Depois que eu passei o fundo anti-ferrugem, ele ficou dessa forma, tá vendo? Esse é o resultado que eu consigo atingir com aquela bombinha, tá vendo? Pra mim fica muito bom, fica perfeito. Eu já tentei passar ela com pincel, mas acho que fica muito grosso, aí depois dá o acabamento, fica péssimo. Bom, então agora é a parte da pintura, né? Essa parte é mais fácil. Eu vou usar um spray. Gente, essa parte aí é a parte mais gostosa do trabalho, né? Fazer a pintura. Todo o acabamento, processo antes da pintura, ou processo difícil de fazer, viu? Mas quando chega essa parte aí, é muito bom, viu? Pessoal, aí eu usei essa latinha de spray. Eu já tinha usado ela em um outro projetinho que eu tinha feito. Ela tava um pouco mais que a metade. Então eu usei praticamente 1,5, porque essa daí acabou. Aí eu fui lá, comprei outra, né? E aí eu terminei de fazer a pintura. Então
um modelzinho desse daí gasta aproximadamente uma latinha e meia de spray. Geralmente eu pago aqui em torno de R$19, 18, R$19 uma latinha de spray dessa. Então só de tinta já é quase R$40, então encarece bastante. Quem tem, né, condição de ter aquele compressor, nó top, filé. Mas nesse caso aí, como eu queria ter um acabamento melhor, eu preferi usar a bombinha para passar o fundo, né, o anti-ferrugem, e utilizar o spray. Então dá para fazer com pincel também, pessoal. Eu faço bastante peças utilizando o pincel, o rolinho também. Mas geralmente eu gosto de fazer quando eu vou fazer uma peça com ferro, né, com espessura maior, né? Aí no cantinho parece que ficou um gatinho, né? Um espaço sem pintar. Na hora que eu tava fazendo a pintura, eu acabei não vendo isso daí porque a cor fica muito diferente, pessoal. Mas aí depois, quando eu fui passar aqui um retoque, uma segunda mão de tinta, eu acabei vendo e pintei ele de novo, né? Dá até uma agonia ver isso dali e não ver que a gente não pintou na hora que deveria pintar, né? Bem, pessoal, então aqui tá praticamente finalizado a parte da pintura, né? Tá mostrando algumas sombrinhas ali, mas é por causa que a tinta ainda não tá 100% seca. Depois eu só vou virar ele um pouquinho, vou dar um retoque nessa parte de baixo ali, né? Aqui já foi, né? Então tá tudo bom. Aí a madeira daqui de cima eu já cortei, já passei o verniz. Aí quando for montar eu vou gravar de novo para vocês verem como ficou. Eu não coloquei para gravar a parte da madeira porque foi igual ao do vídeo passado, né? Só o corte, lixando e passando verniz mesmo. Mas se vocês quiserem que eu continue, só coloca aí no comentário. Valeu, pessoal. Então, hoje é só para mostrar para vocês, né, que ficou pronto aqui o rack. Ele ficou nessa cor, tá vendo? Depois de ter pintado, como vocês viram aí, eu pintei com a bombinha, que é uma poeira que já caiu aqui, mas a tinta ficou lisinha, tá vendo? Passei o verniz na madeira, o encaixe ficou perfeito. Então, pessoal, o que eu faço? Geralmente eu faço uma peça dessa daqui e posto no marketplace, né, nas redes sociais. Às vezes eu posto só no status do meu WhatsApp e o pessoal já se interessa, né, pergunta quanto que é. Aí eu tenho uma base de quanto eu gastei para fazer ela e uma base de até quanto eu posso vender ela no mínimo, né? Aí eu jogo assim um precinho um pouquinho mais alto. Eu sempre tenho uma pessoa que gosta de pedir um desconto, aí eu vou dar um desconto até abaixar naquilo que não fica prejuízo para mim. Então, pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, por favor, deixa o like aí, né? Se inscreva no canal, é importante para mim. Eu não gosto muito de ficar pedindo isso não, mas é necessário e é importante. Pessoal, fala aí o que vocês acharam desse hack. Eu vou colocar uma foto dele melhor aqui para vocês verem e aí vocês falam o que vocês acharam. Muito obrigado, pessoal, tamo junto e até a próxima. Pessoal, então esse é o resultado, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de vocês saírem do vídeo, eu quero deixar um recado aqui para você. No caso, um recado para você, homem, né?
Se você viu este vídeo, é porque provavelmente você também está querendo uma renda melhor para você, né? Eu não sei o que você está passando, cara. Eu não sei o que fez você assistir esse vídeo até o final. Mas eu quero dizer para você que tudo vai dar certo, cara. Não se preocupe. Nós estamos vivendo num tempo difícil mesmo, mas não é por isso que a gente tem que desistir, sabe? É, sempre vai ter uma luz no final do túnel, cara. Tô falando de coração mesmo. É, segue em frente, cara. Tem pessoas que te amam, tem pessoas que quer o melhor para você. Pode ter certeza que pelo menos uma pessoa na face da Terra tem você como a melhor pessoa do mundo. Então, cara, segue em frente, bicho, bola pra cima e vamos lá que o que a gente puder fazer um pelo outro, vamos fazer. O mais é tudo, pessoal. Até mais, um abraço.